Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que eu estou estudando. Um dos métodos que o professor usa, né, no curso dele, na mentoria dele, é chamado, é um método em que você explica, depois eu posso perguntar o nome, pegar o nome direitinho da pessoa, do método que ele desenvolveu. Mas, entre outras palavras, é você explicar em voz alta o que você está estudando, como se fosse explicar para uma criança, como se você estivesse explicando para uma pessoa leiga no assunto. Quem desenvolveu esse método era um cientista e ele explicava assuntos muito difíceis e complicados para pessoas leigas que não entendiam do assunto. E a partir disso ele foi se desenvolvendo, ele foi aprendendo cada vez mais e ele foi uma pessoa muitíssimo inteligente que sabia falar de muitas áreas, de muitas coisas. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês duas aulas. Vou dividir em aula 1 e aula 2 para ficar mais fácil da gente acompanhar. A aula 1 fala sobre o direito constitucional. Vamos lá. O que é o direito constitucional? Bom, o direito constitucional ele é uma parte, né, do direito público, que são as leis e as normas que regem o nosso país, que estudam as normas supremas, a Constituição, a própria Constituição. Ou seja, a Constituição é a norma suprema, é a partir dela que a gente tem as regras que regem o nosso país, o que pode e o que não pode fazer. Só que também a partir dela vem os entendimentos, que podem ser a jurisprudência, que é o entendimento dos juízes sobre a lei, alguns decretos, algumas doutrinas que surgem a partir dessa Constituição, certo? Eu anotei aqui sobre o neoconstitucionalismo para entender que a nossa Constituição ela valoriza princípios e valores, né, por conta da nossa história. Então, a nossa Constituição ela foi escrita, é uma Constituição que ela é até chamada social, porque ela foi escrita pensando no que a gente estava vivendo naquela época. Foi uma época em que a gente tinha acabado de passar por uma ditadura e aí o governo rompeu e aí se escreveu uma nova Constituição, então rompeu com a Constituição passada e a gente começou uma nova história, que foi em 1988. As fontes do direito, quanto à sua origem, natureza e forma de manifestação, podem ser fontes originárias, que são de onde vêm essas leis. Elas podem vir de fonte originária, que é a própria Constituição, do poder originário. Poder originário, depois a gente vai explicar direitinho o que é. Fonte derivada, que são emendas, jurisprudência, interpretação doutrinária, leis, decretos. Elas surgem a partir daquela Constituição que foi escrita, foi sentada e escrita. A nossa Constituição é assim. Ela não é histórica, ela é uma Constituição que ela foi feita por uma assembleia, houve votações, houve inclusive votos do povo para que todas aquelas leis fossem colocadas da maneira que é hoje, certo? Fontes imediatas, fontes diretamente vinculadas ao conteúdo constitucional. Então, são fontes que já estão escritas no texto constitucional. Tá lá, tá escrito no texto. Fonte imediata são fontes indiretas, que são as doutrinas e a jurisprudência, são os entendimentos da lei. Fontes formais, fontes que têm fonte jurídica obrigatória, Constituição, emenda, decisões do STF. Fonte material, que são os fatores que influenciam a democracia, a desigualdade social, o contexto social, o contexto em que aquela lei foi escrita. Fontes complementares, auxiliam o entendimento do direito, doutrina, jurisprudência e costumes. Então, vamos entender isso aqui. Eu escrevi aqui uma classificação para ficar mais fácil da gente entender. Vamos pegar, por exemplo, uma lei de trânsito, tá?
de onde essa lei de trânsito, em que classificação ela se encaixaria. A lei de uso do cinto de segurança, por exemplo, ela está na norma de trânsito, certo? Mas essa norma estava onde? Ela saiu da onde? Então é isso que você pergunta. Ela é uma lei originária? Ela está na Constituição ou ela é uma lei derivada? Ela é uma lei derivada porque ela sai da Constituição a partir de uma norma de trânsito, tá? Ela está na lei que só fala de coisas de trânsito. Se cria a regra diretamente, imediata ou mediata? No caso dessa, mediata, porque ela é uma fonte indireta. Formal ou material? Se tem força obrigatória ou apenas inspira? Ela inspira a lei ou ela tem força obrigatória? No caso dessa lei de trânsito, ela tem força obrigatória, certo? É complementar ou ajuda na interpretação? Nesse caso, não. Ela não é complementar. Ela nem ajuda na interpretação. É uma lei obrigatória, tem força obrigatória. Você analisa a lei no sentido material, conteúdo em que aquilo está escrito, ou o sentido formal. Nesse caso, a gente está falando da Constituição. A nossa Constituição, ela é originária, porque ela vem do poder originário, surge do poder originário. Imediata, porque todas as leis que estão lá já estão valendo. Formal, por que ela é formal? Porque o que está escrito na Constituição é mais importante. Por exemplo, na nossa Constituição, nenhuma lei é maior do que outra. Existem na nossa Constituição os nossos direitos, existem, por exemplo, os direitos fundamentais, direito à vida, só que existe também algumas coisas que são administrativas, como, por exemplo, existe uma cláusula que fala sobre o Colégio Dom Pedro no Rio de Janeiro. Isso quer dizer que a nossa Constituição, ela é analisada no sentido formal, porque essa lei do Colégio do Rio de Janeiro tem o mesmo peso dos direitos fundamentais, só porque ela está escrita na Constituição. Se ela fosse uma Constituição no sentido material, a gente analisaria o conteúdo das normas. O que é mais importante? Falar sobre onde o Colégio Dom Pedro II tem que estar, que ele é no sentido federal, lá no Rio de Janeiro, ou falar sobre direito à vida, entende? Então, ela tem o mesmo peso, todas as leis, todos os artigos têm o mesmo peso do que um não é maior do que o outro em hierarquia. Por quê? Porque ela é uma Constituição que a gente analisa no sentido formal. Quando foi escrito, foi feito dessa maneira, certo? Nenhuma lei sendo maior do que outra. Aí agora nós vamos falar sobre a classificação. A nossa Constituição, ela tem a origem dela, ela é promulgada. Por quê? Ela não foi imposta. Quando a Constituição é outorgada, quer dizer que ela foi um líder daquele momento, daquela época da história, um presidente ou alguém que esteja à frente do poder do país, resolve como que vai ser as leis. A nossa não, a nossa é promulgada, ela foi feita através de uma Assembleia Constituinte. Como eu falei no início, as pessoas participaram votando, e aí até foi um longo período de decisões, se não me engano 11 meses de decisão, até que se chegou na Constituição como ela é hoje. A forma dela é escrita, codificada, é um único documento, porque também existe aquela forma histórica, onde ao longo dos anos, por exemplo, alguns países europeus são assim, acho que Portugal, França, que a Constituição deles foi feita ao longo dos anos. Então tem vários documentos picados que vão falando sobre as leis. A nossa não, ela foi sentada e escrita num momento. Então ela é codificada, escrita e codificada, é um único documento. O conteúdo
conteúdo formal, porque é igual eu estava explicando para vocês, se está na Constituição é mais importante, não importa do que esteja falando, não importa o assunto. Se está na Constituição, é mais importante que todas as outras leis. Ela é rígida, é considerada a estabilidade dela rígida, porque para fazer alguma alteração, como uma emenda constitucional nela, qualquer alteração que seja feita na nossa Constituição, exige um procedimento complexo, que mais tarde a gente vai falar sobre isso. Mas não é simples fazer essa alteração, então por isso ela é considerada rígida. Alguns estudiosos chamam de ultra rígida, porque acham o procedimento bem demorado. A ideologia é eclética, porque ela mescla liberalismo e elementos sociais democráticos. A finalidade dela é garantista e dirigente. Garantista significa que ela limita o poder do Estado, e dirigente, que ela orienta e impõe objetivos ao Estado. A extensão dela é analítica, porque ela é bem minuciosa, grande, os textos já com muito texto. E aqui a gente vai falar sobre as normas, né? Ela tem efetividade normativa. Sobre as normas de eficácia. Cada lei pode ser classificada como normas de eficácia plena, contida ou limitada. Algumas leis são auto-aplicáveis, que são as normas de eficácia plena. Não dependem de regulamentação, ou seja, ela já está valendo. Se está escrito, já está valendo. São leis de eficácia plena. Algumas leis são de eficácia contida, ou seja, elas já são auto-aplicáveis, mas são suscetíveis a restrições por parte do legislador ou da própria norma. Por exemplo, existe a lei ali na nossa Constituição que diz que a pessoa pode ter o trabalho que ela desejar. Eu quero ser médica, eu sou livre dentro do meu país a ser médica. Porém, eu preciso passar por um processo. Eu não posso ser médica hoje no Brasil sem ter um CRM. É isso que é uma lei que tem restrições. Eu tenho a minha liberdade, mas depende. Então, eu quero dirigir esse carro. Hoje eu posso pegar esse carro e dirigir, mas eu preciso ter a carteira, entendeu? Então, eu tenho que passar. E como que eu faço para ter a carteira? Passar pela autoescola, regulamentar minha carteira no Detran, ali junto com o governo, entendeu? Então, isso são normas que nos limitam. Existe a norma de eficácia limitada mesmo. Ela não possui aplicabilidade imediata, ou seja, ela já não está funcionando. Ela precisa de alguém para ir lá, um legislador, e falar: essa lei vai funcionar assim. Um exemplo que é muito usado para se entender é o direito de greve. Nós temos o direito à greve, mas não de qualquer jeito, não de qualquer forma. Precisa o legislador explicar: olha, o direito de greve ele vai ser feito dessa forma. Isso está dentro dos parâmetros, dentro do que é correto, certo? Quanto aos elementos da Constituição, os elementos podem ser orgânicos, limitativos, socioideológicos, de estabilização e elementos de aplicabilidade. Os elementos orgânicos são aqueles que organizam a estrutura do Estado, por exemplo, separação de poderes, forças armadas, tributos. Os limitativos são aquelas normas que impõem limites à atuação do Estado, são os direitos e garantias fundamentais. Os elementos socioideológicos são aqueles que representam o compromisso entre o Estado liberal e o Estado social, os nossos direitos sociais. Então, assim, são leis que colocam a mim e a você os nossos direitos sociais. O Estado
ele não pode ferir os nossos direitos como cidadãos, certo? Porque isso está garantido na nossa Constituição. Estabilização, dispositivos voltados à proteção da ordem constitucional. Certo, essa parte aqui é por exemplo, estado de sítio, intervenção federal. Acontece alguma coisa que é fora tipo assim, do dia a dia, fora do que é normal, e aí existem leis que protegem a ordem constitucional. Então, assim, não pode chegar uma pessoa e falar, agora eu que mando. Não, existe a nossa Constituição está acima disso, nosso poder constitucional está acima disso. Então, existem leis que protegem a nossa ordem constitucional. Elementos de aplicabilidade, normas que estabelecem critérios e dispositivos que regulam a aplicação das normas. São normas que dizem que nós precisamos cumprir as normas. Agora a gente vai falar sobre a nossa aula 2, o nosso poder constituinte. Aqui a gente vai falar mais sobre o que eu havia comentado com vocês sobre as emendas constitucionais e sobre como funciona essa hierarquia, tá? O poder constituinte, ele é a base legitimadora do direito, se expressa como um ato de vontade suprema de um povo. Então, esse é o poder que está na mão do povo de decidir se a gente vai seguir ou não essas regras, certo? Então, nós, como cidadãos do Brasil, cidadãos desse país, a gente tem esse poder com o povo. Só que a gente exerce por meio de representantes eleitos. Então, somos nós que decidimos, através do voto, quem vai comandar o nosso país. Mas o poder constituinte é do povo. Nós que decidimos. O poder constituinte originário, ele é chamado de soberano, ilimitado e incondicionado. Por quê? Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Ele não precisa seguir nenhuma ordem, porque ele é soberano e ele é incondicionado, né? Ele é incondicionado, não tem que dar satisfação, como eu falei. Esse é o poder constituinte originário. Então, por exemplo, quando nós decidimos que era necessária uma nova Constituição, tudo que era do passado foi apagado. Então, a gente parou de seguir aquelas normas, aquelas regras, para seguir novas regras. Só que, lógico, existe um processo para tudo isso. Existe até a gente chegar nessa nova Constituição de 1988, houve votações, houveram plebiscitos, houve um processo até chegar nessas leis. Mas, porque ele não tinha mais que seguir nenhuma regra. Ele é um poder constituinte originário. Ele é o ponto de partida de uma nova ordem. Ele é juridicamente ilimitado, ele atua com liberdade sem precisar respeitar normas pré-estabelecidas, como eu falei. Ele não precisa seguir. Se a gente hoje rompesse com a Constituição de 1988 e a gente ia sentar e escrever novas regras, novas leis, todas essas leis de 1988 iam se apagar. Não precisaria mais segui-las, certo? Ele é incondicionado porque não está condicionado ao procedimento ou forma ou conteúdo, autônomo. O próprio titular do poder constituinte define a estrutura, os princípios e a organização do texto. Permanente, conserva-se em estado de latência. Então, assim, ele é um poder que, mesmo depois da Constituição, ele está nas nossas mãos. Se hoje o povo se juntar
e decidir que seria melhor para o nosso país voltar à monarquia, por exemplo, nós teríamos esse direito, porque nós temos poder constituinte. Ele é anterior à ordem normativa, certo? Manifestação revolucionária, porque em 1988 rompeu com a Constituição anterior. Deliberação concentrada, por conta da Assembleia Constituinte. Elaboração, decisão política do que será feito e a sistematização de um documento normativo. Existe a desconstitucionalização. O que acontece? Quando se cria uma nova Constituição, você pode pegar aquelas normas que já existiam e colocar como normas ordinárias. Elas não precisam ser constitucionais, elas não precisam ter esse status de constitucional, certo? Elas podem continuar valendo algumas leis, os legisladores eleitos que vão resolver isso. E existe também o fenômeno da recepção, que é a incorporação das leis antigas na nova Constituição. Ou seja, a gente pode também achar que as leis que estavam sendo usadas eram boas e ok, continuar e incorporá-las à nova Constituição. A repristinação é quando uma lei só volta a valer, revogada, se outra lei disser que aquela lei vale. Então, vamos supor que uma lei foi revogada. Então, ela não funciona mais. Eu não posso simplesmente pegá-la de volta. Eu posso criar uma lei para falar que eu preciso daquela lei de volta. Esse é o poder constituinte originário. Então, ele é o poder, vamos aqui. Ele é um poder soberano, ilimitado, incondicionado, que está nas mãos do povo. Certo? É um ato de vontade suprema de um povo. Beleza. Esse é o poder originário. Que como a gente vem falando, ele surge a partir do direito, né? A partir do direito constitucional. Então, a gente tem o nosso poder originário que está acima, aí vem o poder da Constituição, depois que ela foi criada. Poder constituinte, desculpa. O poder constituinte derivado, ele já não é autônomo, ele já parte das leis que já foram criadas na Constituição. Então, ele é um instrumento pelo qual a Constituição em vigor pode ser atualizada ou modificada. Então, você já tem um texto constitucional, você já tem as regras, mas você precisa fazer alterações. Alguma coisa não cabe mais naquele tempo, ou o entendimento daquela lei não está mais sendo legal. Cria-se as emendas constitucionais. Mas o que acontece? Existem limites para fazer essas alterações. Lembra que a nossa Constituição é rígida? Então, a limitação formal, ela tem um procedimento a ser seguido. Então, existem ali a quantidade de votos que precisam ser feitos, os procedimentos que precisam ser feitos para que seja feita qualquer alteração. A limitação material é aquela que protege conteúdos fundamentais. São as nossas chamadas cláusulas pétreas. Existem cláusulas na nossa Constituição que elas não podem ser modificadas. Elas são chamadas cláusulas pétreas porque elas protegem os conteúdos fundamentais. Limitações circunstancial que impede alteração em determinadas situações. Por exemplo, estado de sítio. Aconteceu algo e o nosso governo está em estado de sítio. O que acontece é que mesmo que hajam alterações na lei, naquela época não vai estar valendo, entendeu? Porque o nosso estado ele não estava na sua normalidade. Então, pode ser feita alterações na lei, mas ela não vai valer. Vamos falar aqui sobre as emendas constitucionais, que são essas alterações na nossa Constituição, né? Quem pode propor emendas constitucionais no Brasil hoje? O presidente da República,
1/3 dos deputados federais, 1/3 dos senadores ou mais da metade das assembleias legislativas dos estados, que serão no mínimo 14 dos 26 estados, com aprovação da maioria simples. Para fazer alterações, não prevê sanção aos vetos do executivo, ou seja, o presidente ele não precisa aprovar essa alteração. Os municípios não têm poder para propor emendas e não existe legitimidade também por parte do judiciário. Nem os municípios e nem o judiciário podem propor alterações na nossa lei. Aqui no Brasil, nós adotamos o bicameralismo mitigado, porque existe uma quantidade muito maior de deputados federais do que de senadores. Então, o peso é diferente entre as casas, certo? Ali nas votações, o peso entre as duas casas é diferente, não é a mesma medida. Porém, nas PECs, as duas casas sempre atuam em condição de absoluta paridade. A concordância mútua é um requisito essencial à aprovação da emenda. As duas casas precisam revisar e passar o texto uma para a outra e as duas aprovarem. Não se faz alguma emenda se em alguma das casas houver discordância. E para isso é feito 2 turnos de votação em cada casa. 3/5 dos votos em cada turno precisam ser aprovados, ou seja, 308 votos na Câmara e 49 no Senado Federal, certo? Por isso que a nossa Constituição é chamada de rígida, porque para fazer alteração é necessário que sejam feitos esses procedimentos. Isso é um procedimento demorado, não é um procedimento simples. Sobre as cláusulas pétreas, que são as limitações materiais, como eu havia falado. Cláusulas pétreas. A forma federativa de Estado, ou seja, o nosso Brasil, ele é a República Federativa do Brasil. Os estados têm a sua autonomia, mas devem satisfação ao governo federal, certo? O voto direto, secreto, universal e periódico é uma cláusula pétrea que não pode ser mexida. A separação dos poderes, executivo, judiciário, legislativo. Direitos e garantias individuais. Então, os nossos direitos e garantias individuais também são cláusulas que não podem ser mexidas. Há algumas limitações circunstanciais, como eu já estava falando. Estado de defesa, estado de sítio, a intervenção federal, não tem como fazer emendas constitucionais, porque ela não vai valer. Limitações formais, iniciativa adequada, os 2 turnos em cada casa, quórum de 3/5. Então, essas são as limitações que são consideradas formais. Elas precisam seguir esses procedimentos para valer como emenda constitucional. A limitação temporal é que não há carência nem vedação temporal no Brasil. Ou seja, no Brasil, desde quando houve a promulgação da nossa Constituição, já se podia fazer alteração. Então, nós aprendemos sobre o poder originário, o poder derivado, e agora nós vamos falar sobre o poder derivado revisor. O poder derivado revisor foi um procedimento excepcionalmente admitido no contexto específico da transição democrática, onde em 1993, que são 5 anos após a Constituição Federal, houve um plebiscito para as pessoas votarem se elas queriam a volta da monarquia ou se manteríamos a república como é hoje, se preferíamos o presidencialismo ou o parlamentarismo. E na época, como nós já sabemos, nós preferimos continuar como república presidencialista, Então, essa foi um poder derivado revisor, que foi da época. Ele era válido somente para 5 anos após a promulgação. Então, hoje em dia, não se revisa mais a Constituição. Já passou. O poder derivado decorrente, ele é o poder que garante aos estados
autonomia política administrativa, impõe limites materiais, formais e procedimentais, e ele deve respeitar o princípio da simetria com a Constituição Federal. Os estados, eles têm, por conta desse poder derivado decorrente, eles podem criar a própria Constituição, criar as próprias leis, porém eles precisam ter simetria com a Constituição Federal. Eles não podem fazer nenhum tipo de lei, nenhum tipo de alteração que vá contra o que a Constituição diz. Eles possuem limites materiais, formais e procedimentais por conta disso. O poder constituinte difuso, ele também é conhecido como mutação constitucional. Ele trata-se de uma categoria do poder constituinte derivado que não altera a redação do texto constitucional, mas modifica o seu significado e interpretação. Ele é isso, ele dá poder a quem legisla e quem julga fazer interpretações da lei. Porque acredita-se que com o tempo muitas coisas mudam, né? Então, mesmo que não haja uma alteração como uma cláusula pétrea, uma emenda constitucional, alguns entendimentos da lei, elas mudam de acordo com a sociedade, com o que a gente está vivendo, com a nossa atual realidade. Bom, esse foi o conteúdo que a gente estudou até agora. Essa foi a aula 1 e a aula 2. Espero que vocês tenham entendido de uma maneira simples, porque a ideia não é aprofundar literalmente, mas sim que eu consiga explicar para vocês de uma maneira simples e tranquila. Se vocês ficarem com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Tchau, tchau!